Amigos, sejam bem-vindos a mais um Liderança e Sabedoria, mais uma oportunidade de você se aprofundar na gestão de pessoas e na liderança. Eu sou Cleiton Pinheiro e nos próximos minutos eu vou compartilhar com você um pouco da minha visão, um pouco da minha experiência ao longo desses anos na liderança e na gestão de pessoas. E eu estou aqui com a gestora da LF Gestão, dona Lilian Dornella. Seja bem-vinda. Obrigada, Cleiton. É sempre bom estar aqui aprendendo mais com você. Olha só, este mês nós estamos em uma série especial sobre grandes líderes na gestão, grandes líderes na liderança, e hoje eu quero pegar 3 pontos que observando que eu aprendi com Elon Musk, que é uma referência hoje no mundo, com base naquilo que ele vem construindo, com tudo aquilo que ele tem feito. E o tema de hoje é líder visionário. Olha só, não tem como falar do Elon Musk e não trazer a liderança visionária que ele carrega. Porque ele vem impactando, ele vem construindo, independente de teorias que surgem, independente daquilo que você acredite ou que você ache, uma coisa nós não podemos negar, ele tem feito grandes feitos. É verdade. Então é alguém que a gente pode aprender e com base nos princípios que você carrega, nos valores que você tem, você trazer para a sua liderança. Mas você não pode negar que ele é um líder visionário. E quando nós falamos sobre liderança visionária, todo líder gostaria de ser um líder visionário. Não é um processo simples, não é algo que você vira uma chave de uma hora para outra, mas se você aprender com líderes visionários que existem, talvez existam algumas coisas que você possa trazer para a sua vida. Eu peguei apenas 3 coisas que me chamam a atenção nessa liderança visionária que ele carrega e eu quero compartilhar aqui com vocês de uma maneira bem didática para que você possa trazer isso para a sua liderança. A primeira coisa que eu quero trazer aqui para você, para que você possa ter uma liderança visionária, é uma mentalidade disruptiva. Uma mentalidade disruptiva. Então, olha só, para falar sobre liderança visionária, a mentalidade disruptiva ela é necessária. Cleiton, o que é uma mentalidade disruptiva? Você muda conceitos, você muda a maneira como a coisa é feita, você traz algo para o mercado que as pessoas até então até poderiam ter parado para pensar, mas elas não fizeram, elas não praticaram. Então a mentalidade disruptiva é aquela que você olha para algo e você simplesmente fala assim, cara, é possível fazer. Semana passada nós falamos sobre o Sheikh Mohammed de Dubai. E, exemplo, ele tem uma mentalidade disruptiva, porque ele olha para um deserto e fala, esse deserto vai se transformar na melhor cidade do mundo para se viver. Então ele olha para um cenário e ele simplesmente acredita que aquilo é possível de ser feito. Elon Musk não é diferente. Quantas vezes você já ouviu falar sobre o foguete que dava ré? Olha só, hoje foguete que dá ré para você é algo assim, não, Cleiton, é possível. Mas quando você ouviu a primeira vez, até porque essa era uma frase que muita gente usava para o crescimento. É verdade. Elas usavam como um jargão, foguete não dá ré. Não dá ré até o Elon Musk ir lá pegar o foguete e trazer de volta. Aí quebrou um paradigma. Tanto que essa frase já não dá mais para ser usada por algumas pessoas como sinônimo de crescimento e de avanço. Olha que interessante, isso é mentalidade disruptiva. Ele olha para algo que parece que impossível, vai lá e consegue fazer aquilo acontecer. Então olha só, quando você escuta assim, ele está montando uma tripulação que vai visitar Marte. Mas loucura. Marte é impossível, é loucura. Não Será? sei. Depois que o foguete deu ré, filho, qualquer coisa é possível, mais ou menos isso. Então dar ré no foguete era algo impossível e olha só, foi lá e aconteceu. E separe as coisas. Aqui eu estou falando somente de mentalidade disruptiva. Você tem essa mentalidade? Claro que não. Claro que não. Por que você sabe que eu não tenho, Cleiton? Como é que você pode afirmar que eu não tenho? Eu não vou te falar o porquê, mas eu sei que você não tem. Mas eu não vou trazer aqui os detalhes, mas eu sei que você não tem. O que eu estou fazendo aqui é te convidando a começar a pensar nessa mentalidade disruptiva. Porque pode ser que você já tenha sinais de que ela pode sim fazer parte da sua vida, mas até esse momento, até você ouvir, você não tinha parado para pensar nisso. Porque ela vai muito além do que você está imaginando. É você olhar para algo que você fala, todo mundo fala, as pessoas falam, olha, não dá para fazer, e você encontra caminhos para que aquilo seja feito. Não é somente falar não, tá? Mentalidade disruptiva não é você falar assim, olha, isso aqui vai acontecer. Não, não, não. É você encontrar caminhos onde você consegue colocar em prática e aquilo realmente acontece. Isso é mentalidade disruptiva. Cleiton, você falando isso, eu comecei a pensar em algo que você ensina muito pra gente. Não faça o que todo mundo está fazendo.
Você não tem que ser uma cópia daquilo que todo mundo faz. E você traz isso muito forte na sua personalidade. Como que você se encontrou com esse pensamento? Se eu falar como eu me encontrei, eu não vou ter a resposta. Em que momento você se encontrou, não? O momento que isso entrou na minha vida, assim, que eu tive mais clareza, eu estava em um culto e um pastor, que eu não me recordo o nome, ele falou assim, existem pessoas que elas se questionam porque elas têm uma visão diferente das coisas. Isso era um questionamento que eu tinha, porque eu nunca gostei de fazer o que a maioria das pessoas estão fazendo. Existe uma diferença entre você modelar e você copiar. Então eu nunca gostei de copiar. Uhum. Eu acho que modelar é necessário para o crescimento, copiar, não. E aí, quando ele falou isso, eu já na hora me identifiquei. Falei, eu sou essa pessoa, porque eu sempre tenho uma leitura diferente. Se falar que todo mundo está indo pela direita, eu preciso entender a esquerda. Peraí, a esquerda foi explorada da maneira certa? Será que a esquerda é tão ruim assim? Então eu sempre tive um pouco disso. E aí ele concluiu dizendo o seguinte, por que você tem uma visão diferente? Porque o que Deus tem com você é diferente. Uau. Então ali caiu uma ficha e aumentou a responsabilidade. Sim. Porque daquele momento eu entendi o seguinte, a partir do momento que Deus começa a te mostrar algo diferente, então Deus nunca vai deixar entrar algo no seu coração que ele não queira realizar. Uhum. Eu não estou falando de conquistas, eu estou falando de responsabilidades do que precisa ser feito. Então se ele está te mostrando algo que a maioria das pessoas não estão vendo, qual é a sua responsabilidade nessa visão? Então, nesse momento, a minha mente começa, toda vez que vocês trazem algo, olha, fulano fez isso, cara, eu não quero ouvir o que o fulano fez. Eu quero que você me traga o que o fulano fez, o que pode ser modelado dentro da nossa essência, dentro do que nós queremos trazer de experiência para os nossos alunos e como fazer isso. Entendeu? Então, nesse momento, é assim um pouco como a minha cabeça funciona. Então, exemplo, quando a gente fala de mentalidade disruptiva, tem coisas que eu vou aprender, sim, com Elon Musk, mas eu não vou conseguir fazer igual a ele. Sim. Entendeu? Porque serviu para ele, pode ser que não sirva para mim, mas o conceito, o que ele consegue nos ensinar, o que eu posso aprender com ele, entendeu? Por que eu preciso fazer igual às outras pessoas? Porque eu penso o seguinte, se eu faço igual você faz, se eu for muito bem, eu vou ter um resultado igual ao seu. Sim. Minha mente é assim. Então, olha só, se eu pegar algo que você está fazendo e eu fizer da mesma maneira, se eu fizer com excelência, se eu for muito bem, eu vou ter um resultado igual ao seu. Isso quer dizer que se eu fizer bom, partindo do princípio que o bom é inimigo do ótimo, eu nem vou ter o resultado que você tem, mesmo te copiando. Então, por isso que eu acho que cada um carrega a sua essência, cada projeto que Deus coloca, cada empresa, ela tem ali o seu valor, a sua essência, e cada um tem que fazer do seu jeito. Entendeu? A base, ela pode não mudar, os pilares não mudar, os princípios não mudam, mas a maneira de entregar, a maneira de você colocar em prática muda. Por quê? Para cada maneira que você coloca em prática, você atinge um nível de pessoas. Então, exemplo, existem pessoas que se identificam com o Cleiton, ela está aqui me acompanhando. Existem pessoas que vão se identificar com a Lília, ela vai acompanhar a Lília. Existem pessoas que vão se identificar com outras pessoas, está tudo bem. Eu acho aí onde entra o papel de cada um. Cada um tem um nicho de pessoas para escutar, para falar, para atingir. Cleiton, ser disruptivo às vezes é ser diferente. E por que às vezes a gente tem medo de ser diferente? Mas é ser diferente com resultado. Ah, entendi. Entendeu? Aí é muito diferente. Ser diferente sem resultado, você não é diferente. Você vai ser visto como um fracassado, como um louco, como sem noção. Uhum. Entendeu? Você se torna disruptivo quando você tem resultado. Então, a gente só está falando aqui do Elon Musk porque ele tem resultado. É verdade. Porque se ele não tivesse resultado, ele seria um louco. Tipo assim, ninguém ia dar atenção para ele. Ele fala umas coisas, ele falou que o foguete vai dar ré, que ele é louco, nem dá atenção para ele. Quando você tem resultado, aí sim as pessoas param e falam, poxa, a mente dele é disruptiva, olha os resultados que ele tem. E muitas vezes ele nem fala, ele já entrega o resultado e deixa as pessoas irem falando. Então, em que momento eu me torno uma pessoa disruptiva? Quando eu começo a ter resultados com base na mentalidade que eu tenho. Eu começo a fazer coisas que aos olhos de outras pessoas aquilo não teria como ser feito. Entendeu? Então, muito bom. São duas coisas. Segundo ponto que eu aprendo com Elon Musk. Não espere acontecer, faça acontecer. Não espere acontecer, faça acontecer. Este é um erro que nós cometemos. Nós sempre esperamos as coisas acontecerem. Você já deve ter ouvido isso, não espere o milagre, seja o milagre, é mais ou menos isso. Então assim, essa mania que nós temos de, olha, quando acontecer isso, eu vou fazer isso, está te travando.
Porque você está apenas se escondendo atrás de algo que você poderia ter ido lá e ter feito aquilo acontecer. Então pare com essa mania, pare com esse padrão de quando isso acontecer, para mim é o sinal de que eu tenho que fazer isso. Não, provoque aquilo, faça aquilo acontecer. Olha só que interessante. Imagine se o Elon Musk tivesse esperado os carros elétricos popularizarem para ele falar, agora eu vou montar a Tesla. Sim. Imagine se ele tivesse esperado os carros autônomos ficarem populares, as pessoas aceitarem os carros autônomos para ele falar, agora eu vou pegar a Tesla e vou criar carros autônomos. Não, ele não esperou, ele foi lá e fez acontecer. E daquilo que ele está investindo, aí outras montadoras começam a modelar. Você pega ali a BYD, ela vem ali meio que como um concorrente direto ali com ele. Entendeu? Então ele não esperou acontecer, ele foi lá e fez acontecer, ele se torna referência. Você só percebe o impacto que a montadora dele, que a Tesla criou, quando você pede um Uber e de repente chega um carro sem motorista. Você tem coragem de entrar nesse carro? Você pode ver todo mundo que tem a experiência de andar num carro autônomo sem a pessoa ter alguém dirigindo, isso para gerações passadas, porque para a próxima geração isso vai ser meio que uma prática, ela vai ter medo de andar com pessoas. Ó, anote isso aqui. Para essas próximas gerações, uma das coisas que vai acontecer, vai chegar um momento que ela vai ter medo de que pessoas estejam dirigindo os carros. Ela vai confiar muito mais na inteligência artificial, na máquina, do que no ser humano. E para a nossa geração e outras gerações, não faz sentido você entrar num carro que não tem um motorista guiando, você não confia. Olha que interessante, as visões diferentes de gerações diferentes. Para uma, você dirigindo é um perigo, e para outra, não ter ninguém dirigindo não existe. Então você só entende o impacto disso quando chega e encosta um carro na sua frente que você tem que entrar e ele vai te direcionar. Olha o quanto ele fez acontecer. Você tem dúvida que isso é só questão de tempo e vai virar uma prática? Você tem dúvida que daqui a pouco, no Brasil, daqui a alguns anos, você vai ver o carro andando sozinho? E é interessante porque o índice de acidentes diminuindo, como pode? Entendeu? Então, assim, o quanto você tem esperado algumas coisas acontecerem na sua vida e você não entendeu que você precisa provocar aquilo. Eu vou até espiritualizar, não é o momento, mas eu preciso trazer isso aqui. Esses dias eu estava no culto e o pastor falou algo que mexeu comigo, porque ele falou assim, Deus não quer te dar, Deus quer te tornar. É mais ou menos isso aqui, ó. Nós sempre estamos esperando receber, e você esquece que Deus quer te tornar, e quando Ele te torna, a consequência daquilo é você receber o que você espera. Então, a questão de você esperar acontecer é mais ou menos isso, eu estou esperando alguém me dar. Não, vai lá e faça aquilo acontecer, para que você se torne uma referência, para que as pessoas aprendam com você e se inspirem em você, que é o que ele fez aqui. Independente da visão que você tenha, independente da teoria que foi criada. Isso você não pode negar. Ele fez o negócio acontecer. Então a gente aprende muito com ele. O quanto temos que melhorar, o quanto temos que evoluir. Isso aqui é importante. Isso volta muito na mentalidade, né, Cleiton? Porque a gente já é capaz, a gente já é abençoado, mas a gente fica esperando aquilo acontecer na nossa vida. Sim, porque você sempre quer ter clareza. Por que eu quero clareza? Porque eu quero ter o controle. Aquilo que você busca entender porque você quer controlar. A clareza que você quer é só para você ter o controle sobre o que vai ser feito. E não existe. Porque o meio empresarial, a liderança, a sua vida, você não tem clareza do que vai acontecer no futuro. Você precisa fazer a sua parte, entendeu? Então é importante isso, quanto eu estou esperando algumas coisas serem entregues na minha mão, sendo que eu é que preciso fazer aquilo acontecer para ter aquilo na minha mão. Vale aqui essa reflexão. E o terceiro ponto sobre ser líder visionário seja ousado e assuma riscos. Você não consegue se tornar um líder visionário sem ousadia e sem assumir riscos. Quanto você acha que ele teve de prejuízo, que o Elon Musk tem de prejuízo diante dos testes que ele faz lá na SpaceX, na empresa dele, voltada para os foguetes, para os satélites? Bastante. Quantos você acha que deu errado? Então, isso aqui é ousadia, isso aqui é assumir risco. É aquela coisa, vai dar errado, deu errado, mas na hora que der certo, aí me leva para outro nível. Sabe qual é o problema? Na vida, você está sempre indo assim, deixa eu perder menos. Se você vai abrir uma empresa, você já não abre ela numa estrutura adequada para um crescimento e romper. Você vai aos poucos. Não, Cleiton, mas esse é o processo, eu vou crescendo aos poucos. Aquele que cresce, eu concordo que é o processo, mas a maioria não cresce, fica estagnada. Você percebe a visão que o dono tem na fala dele. Ele fala assim, eu tenho uma empresa pequena.
Olha só, eu tenho, já determina. Ele não fala assim, olha, eu estou com uma empresa pequena. Então, isso aqui é importante, porque ele está sempre assim, ó, vamos investir pouco, porque se der errado a gente perde pouco. Você está mais preocupado com a perda do que com o ganho. Você está mais preocupado em dar errado do que em aquilo dar certo. E te falta ousadia e te falta assumir responsabilidades. Então, vale que essa reflexão, hoje você como empresário, você como líder na sua empresa, você é ousado e você está disposto a assumir riscos ou você quer crescer dentro de uma zona de conforto? Não tem como. Então, exemplo, eu tive que romper a mentalidade, crenças, uma série de coisas para decisões que eu tomei nos últimos anos dentro da LF. Quando eu volto de Dubai, eu entendi, sabe qual foi meu sentimento na volta de Dubai? Eu falei, cara, eu sou muito medíocre. Eu sou uma pessoa muito mediana, porque comparado aqui a algumas coisas que eu vi, eu tenho muito que melhorar. E ok, porque eu já entendi que eu estou na fase de aprender. Então, isso aqui é importante. O quanto você quer assumir riscos? O quanto você é uma pessoa ousada? Cleiton, eu quero crescer sem assumir risco. Outra coisa, existem níveis de risco que você assume. Sempre lembrando que o risco é normal, faz parte da vida do empresário, mas um risco pequeno, dando certo, te traz um pequeno resultado. E um risco grande, dando certo, te traz um grande resultado. Então são duas fases. A primeira é, eu quero assumir riscos, e a segunda é, nível de risco que eu quero assumir. Risco pequeno, deu certo, você teve um pequeno resultado. Risco grande, deu certo, você teve um grande resultado. Aqui mostra a ousadia e a coragem que você carrega. Se você quer ser um líder visionário, eu não tenho como falar sobre líder visionário sem te trazer esses pontos. Isso aqui é importante. E às vezes a gente quer ter grandes resultados correndo pequenos riscos. Não existe. Não tem como ter grandes resultados correndo pequenos riscos. Para você ter grandes resultados, grandes riscos são necessários. Então, olha só, 3 pontos hoje que você pode aprender com Elon Musk. A primeira que eu trouxe aqui é mentalidade disruptiva. A segunda foi, não espere acontecer, faça acontecer. E a terceira foi, seja ousado e assuma riscos. Assuma responsabilidades. Se você não fizer isso, não tem como você se tornar um líder visionário. Deixa eu te falar uma coisa. Se eu trouxer para a Bíblia, eu trago uma reflexão para você, quando Jesus fala sobre a parábola dos talentos. O quanto você tem multiplicado aquilo que Deus colocou na sua mão? O quanto você tem multiplicado os talentos que você carrega? E como que você mede isso? É muito simples. Quais foram os resultados que você teve no último ano? O quanto a sua empresa cresce? Eu não estou falando aqui de crescimento diante do que você vê, estou falando do crescimento diante de números. Crescimento ali em percentual, crescimento de equipe, estou falando de coisas que você consegue ver. Porque uma coisa é, eu estou crescendo porque eu estou falando, eu acho que eu estou crescendo. Outra coisa é que você tem números na mão e fala assim, olha o meu crescimento, olha quanto representou. Eu cresci 5% esse ano. Peraí, a inflação cresceu quanto? A inflação cresceu 10, você cresceu 5, você não cresceu, você perdeu. Menos 5. Você está no negativo 5. Então é o crescimento real. O quanto você tem crescido, que significa você multiplicar aquilo que você tem na sua mão hoje diante daquilo que Deus colocou. Entendeu? Então vale aqui essa reflexão. E talvez para você poder ter essa clareza, você vai precisar tomar decisões de estar em ambientes que ajudem você na expansão da mentalidade. E a Imersão Evolution é um ambiente desse, que te ajuda. Porque se você assistiu esse episódio até aqui, com certeza mexeu com você. Você percebeu que você tem que melhorar em uma série de coisas. E se você quer ajuda, te aconselho a vir para a Imersão Evolution. O que é a Imersão Evolution, Cleiton? São 3 pilares que eu vou trabalhar lá com você. Pilar das emoções, pilar de pessoas. Pilar de pessoas é se relacionar com pessoas, a liderança também, mas é se relacionar com pessoas. E o pilar de estratégia. Então, a estratégia ela é fundamental dentro desse processo. Mas o quanto você é estratégico no seu dia a dia, o quanto você sabe ser estratégico, lá você vai aprender. Então lá é um ambiente onde a sua mente vai simplesmente expandir. É um divisor de águas e não é o que eu acho, é o que nós escutamos das pessoas que participam. Cleiton, como que eu participo? Aqui, lá no meu site, cleitonpinheiro.com, você tem lá a Imersão Evolution, mas na descrição do vídeo você tem um link, você clica, você vai preencher seus dados. Cleiton, eu já vou participar. Não, você preenche os dados, a equipe vai entrar em contato com você
E aí ela faz uma pré-análise para saber se você está apto para vir. Por que tem que ter essa pré-análise, Cleiton? Porque você vai ficar 3 dias comigo. Lá é um ambiente seleto. Eu não posso colocar qualquer pessoa, ficar 3 dias com uma pessoa que ela não deixa dar o treinamento e ela fica atrapalhando com o que ela está falando. Então eu preciso ter uma pré-análise para saber se ela está qualificada para isso. Foi aprovado, você vai falar com o especialista e você consegue fazer a inscrição. Então, este ambiente precisa estar fazendo parte da sua vida no próximo ano. Inclusive agora, nós temos uma turma que vai ser feita em breve, que você já pode participar, mas faça a sua inscrição. Outra coisa importante, pega esse link e envie para o máximo de pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a esse canal, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, para que mais líderes possam crescer e avançar. E se inscreva no nosso canal também, né, Cleiton? Não acredito, isso né? É básico, né? Eu não vou nem falar, porque se eu tiver que falar para você se inscrever... Olha só, deixa eu te explicar uma coisa. Se você está acompanhando esse vídeo aqui e você não se inscreveu nesse canal, por que você não fala para se inscrever no canal? Porque, peraí, gente... se você está acompanhando o vídeo te ajudou, você não está inscrito, você não entendeu nada. Tipo assim, é um erro muito básico. Eu sei que eu falo sobre o poder do básico. Eu sei que o óbvio precisa ser dito. Mas se você está cometendo esse erro comigo, se você assistiu o vídeo, chegou até o final, por isso que eu falo isso no final. Porque eu sei que muita gente fala que quer, mas não quer. Mas você que está aqui neste momento e você ainda não está inscrito, desculpa. Você pode até estar falando que você quer, mas não quer, porque olha os erros básicos que você está cometendo. Então, por isso que muitas vezes eu não, se inscreva no canal. Não, porque eu entendo o seguinte, a pessoa que realmente ela quer a transformação, quando ela pega um vídeo meu e esse vídeo ajudou essa pessoa, a primeira coisa que ela faz é se inscrever, é curtir, é compartilhar. O compartilhar eu lembro, porque o compartilhar tem a ver com semeadura, você está semeando na vida de outras pessoas e você vai colher, entendeu? Agora a inscrição, esse é um dos motivos que eu não falo, porque se a pessoa não se inscreve, enfim. O Cleiton tem uma lição até na hora de se inscrever no canal, gente. É isso aqui que a gente aprende. Dúvidas? Nenhuma. Maravilhoso. Deus abençoe a todos e até o próximo episódio. Nós vamos trazer o terceiro líder no nosso próximo episódio.